Olá, meu querido telespectador, você que está na nossa web TV da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. É um prazer estar com você mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para essa lição tão maravilhosa, a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero dar um incentivo para você, para não perder a escola dominical, porque a escola dominical é a maior escola do mundo. Como assim, pastor? O professor é o Espírito Santo, gente. Com ele nós aprendemos as Sagradas Escrituras. E você não pode perder a escola, porque a escola dominical, a nossa lição, que ela é trimestral, ela vem trazendo 13 lições sequenciais, um estudo muito lindo, muito importante. E a grande maioria dos pastores, pregadores, pastores presidentes de igreja, pastores que hoje estão no alto escalão, dirigindo igrejas enormes, começaram alunos da escola dominical. Participavam aos domingos de manhã da escola dominical e participam até hoje, porque o verdadeiro pastor não exclui a escola bíblica dominical, que é um estudo sistemático, didático, fácil de estudar, porque ela já vem explicada. Então, meu incentivo para você, para estar na escola bíblica dominical todos os domingos. E eu tenho certeza que aí na sua igreja, principalmente nas igrejas evangélicas, assembleias de Deus no Brasil, eu tenho certeza que aí tem uma escola bíblica dominical e tem um pastor amante da escola dominical. Se este pastor não é amante da escola dominical, faça uma oração por ele, para ele poder amar o estudo sistemático da palavra de Deus. E tem uma coisa, é tão importante porque nós aprendemos sozinhos em casa. Então, você pode estudar a sua lição em casa. E nós vamos para hoje para a segunda lição do nosso trimestre, né? Estamos estudando o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E hoje nós vamos aprender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem imagens, né? Imagens muito importantes. As imagens bíblicas da igreja. Porque às vezes a gente diz, a igreja é invisível. Não. O Espírito Santo não se vê, é invisível. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso é verdade. Não precisa de colocar uma imagem diante de você, de colocar uma estátua, dizendo assim, esse é o Deus que eu adoro. Não precisa, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos então às imagens da igreja. Eu quero começar com o texto áureo da nossa lição, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, e vós sois também, né, a nação santa. Que maravilha! Vou colocar aqui o time para mim ter um tempo legal. E o povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero perguntar, quem te chamou das trevas para a maravilhosa luz? Jesus Cristo. Então, esse texto de Pedro, primeira carta de Pedro 2, versículo 9, está mostrando a imagem da igreja do Senhor Jesus. Verdade prática, está aí na tela para você, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Poxa, nós vamos ver, gente, vamos ver agora as imagens da igreja e quão linda e quão maravilhosa ela é. Vamos aqui à introdução da nossa lição que diz, a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar as imagens ou figuras que retratam
o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Vamos entender que a igreja ela tem um corpo, que ela tem uma visibilidade, que é possível você ver através de uma imagem a igreja de Cristo na terra. Ela não é uma coisa assim abstrata, ela existe e ela é verdadeira, ela tem um corpo. Vamos para frente. A introdução ainda diz que, voltando ali, né, as figuras do relacionamento que descrevem a função, que mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. A igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação desta instituição criada por Deus. Vamos ao primeiro tópico: imagens que descrevem um relacionamento. Imagens como noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Então vamos a imagens que descrevem o relacionamento, a noiva de Cristo. Até coloquei uma fotinha ali, né, para você ver uma noiva, né? Parece parecida, assim, a gente só dá uma ideia, né, para você, mas é muito mais, né? Cristo e a igreja. Porque eu estou zeloso, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 11:2. Eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então veja só, Paulo está dizendo assim: eu tenho zelo, eu tenho procurado pregar o evangelho, anunciar o evangelho, falar qual é a vontade de Deus, porque a igreja ela tem a figura de uma noiva, de uma virgem pura, que eu vou apresentar a Cristo. É tão lindo quando a gente vê uma noiva entrar na igreja, num casamento que ainda existe, né? Ainda existe um casamento de uma noiva que se guardou para o seu noivo. É triste quando a gente vê uma noiva que não se guardou durante a sua vida, teve vários relacionamentos, e aí ela vai entrar na igreja como? Na verdade, o vestido branco no nosso país, no nosso Brasil, retrata o símbolo da pureza, porque o branco fala pureza. O véu, o símbolo da virgindade. Então, quando a igreja, a moça, ela se mostra assim na igreja, todos estão dizendo, é uma virgem pura. E é isso que Jesus Cristo fez com a sua igreja. Nos revestiu da sua glória, da sua graça, e nos abençoou e nos santificou e nos deu vestes brancas. A Bíblia diz: aquele que vencer será vestido de vestes brancas e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Por que vestes brancas? Porque é o símbolo da pureza, a noiva que vai se encontrar com o noivo. Aqui nós temos a esposa de Cristo também, né? Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos dos Efésios, dizendo que que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já está falando da esposa. Então, a figura, a imagem da igreja como uma esposa santificada. Oh, que coisa linda, né? E Jesus se entregou pela igreja, pela sua noiva, pela sua esposa, assim como nós, os maridos, temos que nos sacrificar pelas nossas esposas. A figura, a imagem de esposa de Cristo é a igreja. O rebanho de Deus, olha só, Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Então, temos também essa figura magnífica, fenomenal, que é o rebanho. E quando você pensa no rebanho, o que é que você pensa? Rebanho de ovelhas. O que são as ovelhas? As ovelhas são dóceis, são caladas, são quietas, são fáceis de lidar. Esse é o rebanho de Cristo, a igreja, fácil de lidar. O Espírito Santo nos torna fáceis de lidar, porque nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, capítulo 10 de João. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem o seu pastor. Então, querida, tem tantas características da ovelha que não tem tempo a gente falar aqui, mas procure descobrir as características da ovelha para falar para os seus alunos. Quão importante é uma igreja com esta figura, ovelha, né? Um rebanho de ovelhas. Vamos para frente. Temos aí o segundo tópico, imagens que descrevem a função. A função. Aquele ali mostrava imagens que estavam mostrando para nós como é a igreja. Agora, a função dessa igreja. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Imagens, por exemplo, que nós vamos mostrar aí, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Está escrito em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Isso para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. No Antigo Testamento havia um sacerdócio, havia daquilo lá, né? Havia os levitas, enfim, o povo de Israel que fazia essa representação, mas eles não quiseram. Então Deus, através da sua instituição, que ele instituiu a igreja, ele agora tem um sacerdócio real, uma nação santa, que é o povo de Deus em todo o mundo, chamado de igreja. E tem também essa igreja como uma propriedade exclusiva de Deus. Olha, Deus disse assim, a igreja, a minha igreja. Ele falou, a minha igreja, a minha igreja. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte da igreja? Se não faz, procura fazer, porque você será propriedade exclusiva de Deus. E se você entrar no corpo da igreja, você poderá ser um dedo, uma unha, uma orelha, uma cabeça. Você poderá ser qualquer coisa, qualquer membro desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, como eu já estou falando aí, porque assim como o corpo tem muitos membros, assim é a igreja. Então, também ela é uma imagem de um corpo. A igreja precisa saber disso. Desculpa. Vamos, então, para o próximo. Imagens que descrevem a habitação. Oh, aleluia! Né? Imagens como santuário de Deus. A casa de Deus está descrita aí, né, como santuário. Você, eu, igreja, nós somos o santuário de Deus, a habitação do Senhor. Vamos lá ao santuário de Deus? Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Maravilha de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então veja o santuário de Deus. Quero que você preste atenção um pouco nisso aqui. Nós somos morada do Espírito Santo. Deus não habita, como temos ali em sequência, em templos feitos por mãos humanas. Eu digo, Deus não habita ali continuamente. Deus está lá no templo? Está. O templo é sagrado? É. O templo é uma bênção? É. A igreja é importante? É. É bom ir à igreja? É maravilhoso. Não podemos deixar de ir na igreja. Temos muitos textos bíblicos que nos incentivam a ir à igreja, como o Salmo 122, como o 27,4 do Salmo. Enfim, temos muitos textos que nos ajudam a compreender que a casa de Deus é o melhor lugar. Mas ele não habita ali assim, não. Ele santificou aquela casa. E quando é, pastor, que ele vai estar ali? É quando nós entramos lá para adorar ele. Ele vai estar lá. Aquela casa santificada para ele. Mas aonde é que ele habita? Ele habita em nós. Habita dentro de você. Você é morada do Espírito Santo. Por isso, nós não compartilhamos a morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora em nós, com vícios. Por exemplo, vício de cigarro, vício de bebidas alcoólicas. Nós não compartilhamos com adultério, fornicação. Nós não compartilhamos esta casa, porque essa casa é exclusiva de Deus.
ele mora. E a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, ele não aceita, ele não compartilha o nosso coração com o pecado. Por isso, o texto diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência do pecado. Em Gálatas, capítulo de número 5 e 19, e até o versículo 22, sequência, vai falar sobre a divisão da carne e do espírito. Nós temos que praticar as obras do Espírito para agradar o morador, aquele que mora dentro de nós. É por isso que você olha para o crente, pode passar a luta que seja, mas ele está sempre feliz, porque o Espírito Santo habita nele. O salmista Davi, depois que ele pecou, no capítulo 51, ou seja, no Salmo 51, ele diz assim, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, que mora dentro de mim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Por que ele estava falando isso? Porque quando ele pecou com Betseba, ele perdeu a presença de Deus e perdeu a alegria do Espírito Santo. E aí você vai ler todo o texto do Salmo 51, você vai ver que ele faz uma oração fantástica, belíssima, e Deus devolve a ele a sua presença, a sua alegria. Aí nós concluímos a nossa lição de hoje, mas antes de concluir, eu quero dizer para você sobre a importância de você estudar a lição da escola dominical. Nós aprendemos através das imagens bíblicas que a igreja, que é a importância que ela tem, né? Nós aprendemos que a igreja existe e ela tem muita importância na terra. São figuras que ajudam a nós compreendermos a igreja tanto no seu aspecto institucional, assim como as imagens que ajudam o crente a descobrir. Você faz parte do corpo de Cristo porque você é uma ovelha e você faz parte do rebanho. Você é uma ovelha. Quero que você preste atenção aqui. Você faz parte do rebanho de Deus, que Cristo comprou com o seu sangue. Jesus Cristo nos comprou, nós somos comprados. Você é a noiva de Cristo. Você está sendo visualizado como uma noiva, como uma virgem, uma pessoa pura. Então, que Deus te dê pureza no coração. A Bíblia diz assim, que o Senhor nos dê pureza de lábios, pureza de coração, que o nosso coração seja puro para Deus e para as pessoas, para aqueles que ficam junto de nós, que nós possamos ser verdadeiros e sinceros, porque é assim que a igreja vive, pura, e nós temos que nos apresentar para Jesus como uma virgem pura, sem pecado, sem aquela nossa velha natureza, porque já nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. Você também é como uma esposa, a esposa que realmente está ataviada para o seu marido e que Jesus Cristo morreu por ela. Quando você é igreja, você está inserido dentro do contexto esposa de Cristo. E ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de nós. Ele cuida da sua igreja. É tanto que ninguém pode destruir a igreja do Senhor. O Senhor Jesus falou para Pedro, naquela primeira lição que nós tivemos: tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é aí que eu digo para você, é importante você prestar atenção. Você é privilegiado, porque Jesus transformou você em algo importante. O seu lugar na igreja, o corpo de Cristo, dessa forma ele pode melhor cooperar, né, para o perfeito funcionamento da igreja local. Que Deus abençoe a sua vida. Nós encerramos aqui então a nossa lição da nossa escola bíblica dominical, a segunda lição, um pouco mais rápido hoje,
do que foi a primeira, mas quero deixar para você que nós temos realmente essa graça, essa alegria. Somos rebanho de Deus, somos noiva de Cristo, virgem pura, e somos a esposa amada do Senhor, a igreja do Deus vivo, aquela que Ele mora dentro do nosso coração. Ele mora em você, por isso cuide do morador. Não entristeça ele, não entristeça o Espírito Santo, porque você está selado para o dia da redenção. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe, voltaremos numa próxima oportunidade.